Hello, students! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Moraes, ao meu lado está a intérprete Débora e juntos ministraremos mais uma aula de língua inglesa para vocês, alunos do 6º ano. Quero dizer que é um prazer imenso estar de volta depois desse período de férias e eu espero que vocês estejam bem, com saúde e prontos para mais algumas atividades e algumas aulas que eu preparei com todo carinho para vocês. Bom, neste nosso retorno eu quero recapitular alguns conceitos bem importantes que foram trabalhados. O primeiro deles, é o Simple Present, que em português é o presente simples. E aí eu vou passar alguns exercícios, deixar para vocês alguns tópicos para vocês praticarem em casa. Certo? Vamos lá? Bom, alguns conceitos que são super importantes a serem memorizados, recapitulados, é a ideia de que do e does são os auxiliares importantes para o presente simples. Sem eles, a gente não consegue trazer as conjugações, a gente não consegue entender em que tempo verbal estamos dizendo. Então, professor, quer dizer que se eu vejo do e does em uma frase, corresponde ao presente? Praticamente essa é a noção. Quando a gente percebe esses auxiliares aqui em algumas frases, a gente entende que estamos falando de um tempo verbal presente, que em inglês é o Simple Present, certo? Vamos para alguns exemplos. Eu coloquei aí essa frase. Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Perceba que a gente está falando do presente, certo? Olha outro exemplo aí com does. Does she teach English? Does she teach English? Professor, mas me explica uma coisa, por que eu usei do nessa frase e does nessa? O do é usado para sujeitos como you, aqui neste caso. O does para pronomes ou sujeitos como she. Isso a gente viu em alguns conceitos, em outras aulas. Eu estou aqui só passando para te lembrar de que existe essa diferença de do e does. Você precisa observar o pronome da frase para perceber se você vai utilizar o do ou se você vai utilizar o does. Certo? Nós temos também as frases negativas, que para a marca principal da negação, essa palavrinha pequena aqui, que é o not. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, I do not ou don't. Você pode usar tanto do not como don't. I do not study Spanish ou I don't study Spanish. Eu não estudo espanhol, certo? Um exemplo com does, he does not ou he doesn't play soccer. He does not ou he doesn't play soccer. Ele não joga futebol. Perceba que tanto nas frases interrogativas como nas negativas estamos falando do quê? Do presente. O que muda é que o does e o not aqui no início de frase para formas interrogativas e o not após o do ou does para formar frases negativas, certo? Vamos seguir com mais alguns exemplos? Olha só, essa imagem a gente percebe uma mulher trabalhando em um escritório, Provavelmente a gente pode afirmar que ela trabalha muito ou ela estuda muito, Vamos ver o exemplo em inglês que se retrata essa imagem? Olha só, she works every day. She works every day. Ela trabalha todos os dias. Nessa frase, o tempo verbal indica uma rotina, No caso, simple present, indicando uma rotina. Outro exemplo. In Brazil, people love soccer. In Brazil, people love soccer. No Brasil, as pessoas amam futebol. Nessa frase, o tempo verbal indica uma verdade, ou quase uma verdade, porque a gente não pode afirmar para todos os brasileiros. Mas, em geral, é bem isso aí. Outro exemplo. Sam swims on Saturday. Sam swims on Saturday. Sam nada nos sábados. Nessa frase, novamente, o tempo verbal indica uma rotina. E it rains a lot in May. It rains a lot in May. Chove muito em maio. Nessa frase, novamente, observamos o uso do tempo verbal no sentido de verdade absoluta.
Bom, gente, o que cada uma dessas frases tem em comum, desses exemplos que eu trouxe, dessas imagens? Nós estamos falando, neste caso, de frases afirmativas. Então, a gente não coloca o do ou o does no início, como em frases interrogativas, e também não colocamos o not para formar negações. A gente usa o sujeito, a gente usa o verbo ali, com alguns acréscimos, com alguns detalhes que eu vou explicar para vocês. Lembrem-se, então, que essas imagens que eu mostrei, eu estou falando de frases afirmativas. Vamos seguir aqui? Veja bem, o Simple Present é formado a partir do verbo principal, sem a partícula to, e na terceira pessoa do singular. Este verbo principal recebe o acréscimo de S. Por que isso, professor? Porque nós estamos falando de frases afirmativas quando a gente usa a terceira pessoa do singular, no caso Sam, ou então she, ou então he, no caso ele, ela, né? Quando a gente fala de terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui um exemplo lá daquela primeira imagem com work. Lembra lá? Ela trabalha muito, só que aqui usado para todas as pessoas, todos os pronomes pessoais. Eu tenho aqui I work, que é eu trabalho. You work, tu trabalhas. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, ele, ela trabalha. We work, nós trabalhamos. You work, vós trabalhais. E they work, eles ou elas trabalham. Veja bem que aqui, ó, he, she e it, eu coloquei um S no final do verbo. Isso acontece quando a gente trabalha com he, she ou it, que é o mesmo caso das imagens que eu trouxe para vocês, do Sam, da menina que trabalha muito, né? Aqueles exemplos, por exemplo, que eu coloquei o S depois do verbo. Isso acontece apenas para essas três pessoas aqui, he, she e it, que é o ele, ela ou ele, ela, né? Para coisas animais ou objetos. Mas existem também, gente, algumas peculiaridades em relação a esse S que é colocado no final de cada verbo. São 5 características e eu quero falar aqui rapidinho sobre cada uma delas. A primeira característica é que a regra geral para os verbos principais é somente o acréscimo da letrinha S, no caso, como esses exemplos que eu coloquei. Ó, work se transforma em works, o verbo trabalhar, né? Outro exemplo de verbo, talk, que é conversar, olha aqui o S também. Outro exemplo, dance, que é dançar, eu coloco o S também, dances. Essa é a primeira regra. A segunda regra, quando os verbos forem terminados com S, SH, CH, X, O, Z, ao invés de acrescentar só o S, eu vou acrescentar o E e o S. Veja bem aqui alguns desses exemplos. Watch, que é assistir. Tá vendo que eu coloquei ES, porque é um verbo que termina com CH, de acordo com essas terminações aqui. E assim sucessivamente. Nós temos vários exemplos assim. A terceira peculiaridade, com os verbos terminados em Y. Os verbos terminados em Y, precedido de vogais, o que acontece com eles? Olha aqui o exemplo. Apenas acrescentamos o S, como é o caso do verbo play. Ele é terminado em Y e eu coloco o S no final. Outra peculiaridade. Nós temos aqui também verbos terminados em Y e precedidos de consoante. Acontece uma pequena mudança. Você coloca IES ao final do verbo. Você substitui o Y por IES, como é o caso do verbo stud, que significa estudar. E, por fim, nós temos a quinta peculiaridade, que é o verbo to have, que é o verbo ter. Na terceira pessoa, ele toma outra característica. Veja bem, I have, you have. Aqui, terceira pessoa, he, she e it. Eu, ao invés de usar o have, eu uso has.
Ambas têm a mesma tradução, mas por ser terceira pessoa do singular, ele muda a forma de falar e ele muda também a forma de escrever, certo? Bom, agora é a sua vez de praticar. Eu vou deixar para você algumas atividades para você pensar como você vai colocar este verbo aqui neste espaço para formar a frase corretamente. Lembrando-se, né, você precisa se lembrar daquelas regrinhas. Se é preciso colocar o S depois do final do verbo, ou o ES, ou tirar o Y e colocar IES, de acordo com essas 5 peculiaridades que eu apresentei a vocês. Observe, se atente para o sujeito, para você perceber que mudança você vai fazer no verbo. Então, nós temos na frase A o sujeito Paula, né? Ela é primeira pessoa, ela é segunda, ela é terceira. Que tipo de alteração esse verbo que está entre parênteses vai sofrer de acordo com esse sujeito? É o que eu quero que você pense em cada um desses exercícios, da letra A até a letra E, certo? Bom, essa foi a nossa aula. Eu trouxe para vocês alguns conceitos, né, do Simple Present, que é o presente simples, alguns exemplos e exercícios para vocês praticarem. Não se esqueçam de acessar o portal. Você tem todas essas aulas lá para acompanhar, para tirar as dúvidas. E para mim é um grande prazer tê-los novamente aqui no Conexão Escola. Espero vocês para uma próxima aula de língua inglesa. Com vocês, um beijo, bye bye!